Vamos abrir nossas Bíblias lá em Apocalipse capítulo 5. A gente vai passar por alguns textos hoje, mas o nosso central ele vai ser o capítulo 5, vai ser o capítulo que a gente vai mais comentar e se atentar mais em cima dele. Apocalipse capítulo de número 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, e escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o selo e de lhe desatar os selos? De abrir o livro de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos, os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. E tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Então ouvi que toda a tribo que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Esse é um texto muito importante dentro do livro de Apocalipse, junto com o capítulo 4, capítulo anterior, que é a visão do trono, a visão que vai falar sobre aquele que se assenta no trono, que é o Senhor Deus. Junto esses dois capítulos 4 e 5, eles formam como se fosse o centro do livro de Apocalipse. Então eles são a chave para entender o que vai acontecer no decorrer do livro, e a partir desses capítulos que começa todas aquelas visões dos selos, dos cavaleiros, que a gente fica, o que significa tudo isso, né? Do capítulo 4 e do capítulo 5, que começa essas imagens do livro de Apocalipse. E esse capítulo 5 em especial, ele apresenta o Cordeiro, apresenta Jesus como uma das personagens centrais do livro de Apocalipse, que vai conduzir o plano de Deus para o mundo ao seu fim. Jesus é aquele no Apocalipse que conduz o plano que Deus tem para o mundo. Então Deus tem um plano, esse plano está selado num livro com 7 selos, e Jesus ele abre esse plano, e esse plano se desenrola a partir do livro. Então hoje o que a gente vai falar então a vitória do Cordeiro e os seus seguidores, é para falar um pouco sobre a visão que Apocalipse tem da obra de Cristo, como Apocalipse fala da obra de Cristo e dos seus seguidores, né? Então em Apocalipse a gente tem um conceito da vitória de Cristo, que Cristo vence, e não só ele vence, mas como também os seus seguidores vencem. E essa é um pouco da obra que Cristo, da forma que Apocalipse relata aquilo que Cristo faz, e a gente vai passar por alguns textos para conversar um pouco sobre isso. Mas antes, irmãos, queria trazer algumas informações de contexto, né? Quando a gente vai estudar algum livro da Bíblia, uma coisa muito importante para a gente ter na nossa mente
é o contexto que está inserido aquele livro. E talvez Apocalipse esse seja o livro mais importante para a gente entender a mensagem do livro. Se a gente tira da mente o contexto, o que está acontecendo no livro, o que está em volta das pessoas que estão vivendo ali, que receberam esse livro pela primeira vez, vai ser muito difícil a gente entender o que o livro quer dizer para nós hoje. Então, sempre quando a gente for estudar algum livro bíblico, a gente tem que ter isso na mente. O que está acontecendo quando o autor bíblico escreveu esse livro? Qual que eram os problemas enfrentados pelas pessoas que receberam esse livro pela primeira vez? Então, por quê? Por que isso é importante? Porque isso diz respeito à mensagem que Deus quis comunicar para aqueles crentes daquela época. E, por isso, é a mensagem que Ele quer comunicar para nós hoje. Não vai ser uma mensagem diferente. Deus não muda o que Ele fala. Deus permanece sempre o mesmo. Então, a mensagem que Ele entrega para aquele momento é a mensagem que Ele entrega para nós hoje, contextualizada diante dos desafios que nós enfrentamos, né? Então, o livro de Apocalipse ele é escrito mais ou menos no final do primeiro século, nos anos 90. No capítulo 1, irmãos, lá no comecinho a gente vê, versículos 1 ao 3, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. E aí, no versículo 11, dizendo: o que vê, escreves em livro e mandas às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse é um livro que o nome vem dessa primeira palavra, está aí na sua Bíblia, no versículo 1, revelação. Em grego é Apocalipse. Então, Apocalipse significa revelação. Então, ele é um livro que foi revelado por Deus para o seu servo João, que estava na ilha de Patmos. A ilha de Patmos é uma ilha que fica próximo ali da cidade de Éfeso. E a gente vê ali no versículo 9: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Jesus entrega essa revelação para João, que está isolado na ilha de Patmos. E quais são os motivos que ele está isolado? Isso é muito importante. Pela palavra de Deus e o testemunho de Jesus. João, ele é um cristão perseguido. João é um cristão que ele está sofrendo algum tipo de perseguição, porque ele pregou a palavra de Deus e manteve o testemunho de Jesus, por essas duas coisas. E por isso que ele fala ali que ele é um companheiro na tribulação e na perseverança das pessoas para quem ele está escrevendo. Então João, ele é provavelmente o apóstolo João. Existe também a possibilidade de ser um presbítero, um líder da igreja, mas provavelmente o apóstolo João, ele recebe essa revelação de Jesus já bem velhinho, isolado na ilha de Patmos, porque ele pregou a palavra de Deus e manteve o testemunho fiel. Todos os outros apóstolos até esse momento já tinham morrido por conta da palavra de Deus. Paulo, Pedro, Tiago, primeiro que morre, Mateus, todos eles já tinham morrido de alguma forma. E a tradição diz que, conta a história dos apóstolos, diz que todos morreram martirizados. Eles foram assassinados por conta do testemunho de Cristo. E João é o último desses, vivo lá na ilha de Patmos, e ele recebe essa revelação para ser entregue para 7 igrejas. Que 7 igrejas são essas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas que estão ali na região da Ásia Menor. Aí os irmãos podem lembrar lá do livro de Atos, que muitas dessas igrejas são aquelas que Paulo passou por elas, ou plantou elas de alguma forma, ou influenciou essas igrejas por algum momento, né? Então, Éfeso é uma igreja que Paulo efetivamente passou por lá, plantou. Laodiceia, a gente sabe que ficava próximo ali da igreja de Colossos, aquela região também que recebe as cartas de Paulo de uma forma circular, né? Paulo escreve a carta para a igreja, essa carta é levada depois para a igreja de Laodiceia. Então são igrejas antigas, igrejas que já estão ali num período de existência. Desde o momento que Paulo passa lá por Éfeso até o momento que a carta é escrita, se passam 40 anos. 40 anos.
Quanta coisa acontece em 40 anos, né? Muita coisa. E qual que é o contexto dessas igrejas? O que está acontecendo na Ásia Menor? A gente sabe um pouquinho do que está acontecendo a partir do capítulo 2, quando João vai escrever as cartas às igrejas. E cada uma dessas cartas mostra um pouquinho dos desafios que essas igrejas enfrentam. Então, na verdade, a gente não tem um contexto em Apocalipse, a gente tem 7. Porque são 7 igrejas diferentes que enfrentam desafios diferentes. Por exemplo, igreja de Éfeso. O que os irmãos lembram que Deus fala aí sobre a igreja de Éfeso? Do primeiro amor. Então, eles abandonaram o primeiro amor. E eles têm um desafio doutrinário também, porque tinha os nicolaítas ali, que eles rejeitavam, mas era um grupo herege que enfrentava ali os cristãos. Igreja de Esmirna, igreja que todo mundo gosta, não tem problema nenhum. É uma igreja que Deus não faz nenhuma repreensão, mas fala lá que ela é uma igreja que está enfrentando tribulações e que tinha algum tipo de desafio financeiro. Era uma igreja simples, uma igreja pobre. E Deus fala que, versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Então, alguns da igreja iam ser presos. O próprio diabo ia prender esses crentes para abalar as bases da igreja de Esmirna. Então, a gente tem um contexto diverso. Tem cristãos que estão sendo presos em alguma cidade, tem cristãos que estão enfrentando problemas doutrinários, e a gente tem igrejas como Laodiceia, que a gente não vê nenhum tipo de perseguição, mas a gente vê que essa igreja está muito mal das pernas. Então, lembrem aí Jesus falando que está a ponto de vomitar a igreja, porque a igreja não é nem quente, nem fria. E aí essa igreja, ela não está sendo fiel ao Senhor. Então nós temos igrejas fiéis, mas mais ou menos fiéis, que sofrem um tipo de perseguição. Nós temos igrejas fiéis, que enfrentam perseguição, como Esmirna, e nós temos igrejas infiéis, que não enfrentam perseguição. A gente poderia resumir as 3 características dessas igrejas aí, no livro de Apocalipse. Por que esses irmãos estão enfrentando perseguição? Essa é a pergunta. O que está acontecendo naquela época que faz com que esses irmãos enfrentassem perseguição? Bom, o Império Romano, ele foi um dos maiores impérios que já existiu, dominava aquela região, e era comum que os imperadores, era comum que existisse uma adoração ao imperador. Então, o cristianismo ele sofreu muita repressão nos primeiros séculos, não necessariamente porque adorava Jesus, mas porque só adorava Jesus. Então, esse é o ponto. O cristianismo ele só adorava Jesus. Ele não ia adorar outras divindades, ele não ia adorar o imperador. E aí, na Ásia Menor, era um dos lugares mais conhecidos pela adoração imperial. Das 7 igrejas que Apocalipse é destinado, 6 tinham, nas 7 cidades, onde estavam as 7 igrejas do Apocalipse, 6 tinham templos de adoração imperial. E esses templos, eles faziam muito parte da vida comum do povo. Então, tinham festas na cidade, o povo tinha que ir lá no culto imperial, prestar um culto para o imperador. Tinha algum evento especial de adoração, cidade pequena, a gente sabe quando alguém não vai, você lembra, você não foi no culto semana passada, hein? Você não foi lá na reunião da prefeitura. Acontecia isso. Eles sabiam quem não frequentava, e por isso os cristãos enfrentavam algum tipo de perseguição e retaliação social, ou às vezes até de prisão, como está registrado aqui, porque eles rejeitavam participar da adoração ao imperador. Sabe que a palavra César, ela significa Senhor. Quem que os cristãos chamavam de Senhor? Jesus. Então não tem outro Senhor que não seja Jesus. César não é Senhor. César é um líder político lá que Deus permitiu que ele seja um imperador, mas ele não é o Senhor. Senhor é Jesus. Por isso os cristãos começam a sofrer algum tipo de perseguição. Mas é bem verdade, irmãos, que a perseguição que João relata, ela está no início. Não existia ainda uma perseguição tão sistemática como vai ter ali no 2º século, que os mártires vão começar a ser mortos nos coliseus, vão ser lançados às feras, vão ser crucificados às centenas. Então a perseguição está começando,
João ele está anunciando que a perseguição que vem agora, ela vai ser pior, vai ficar muito ruim. Lembram lá de Jesus no sermão escatológico, Mateus 24, quando Jesus fala: quando vocês verem que está acontecendo guerra no mundo, está acontecendo fome, quando vocês verem que as pessoas estão sendo perseguidas por causa do nome de Deus, fica tranquilo que é só o começo das dores, vai piorar. João está fazendo a mesma coisa. João está anunciando para esses cristãos que sofrem perseguição, porque eles rejeitam a adoração imperial, rejeitam participar de cultos públicos que adoravam o imperador, rejeitam ter privilégios sociais, porque eles preferem ser fiéis a Deus do que se vender, que o negócio vai ficar mais feio, mais pior. Mas ao mesmo tempo, é o título da nossa aula hoje, Jesus vai vencer. Vai piorar? Vai ser difícil? Vai. Mas Deus vai vencer, Jesus vai vencer, as coisas vão caminhar para um caminho. Então, esses aí são os aspectos do contexto do livro de Apocalipse, e a gente vai entrar um pouco, obrigado, Eusébio, um pouco mais aí falando do nosso tema hoje, né? Então está escrito ali: o papel de Cristo em Apocalipse é estabelecer o reinado de Deus na terra. Nas palavras de Apocalipse 11:15, transformar o reino do mundo, atualmente dominado pelo mal, no reino de nosso Senhor e seu Messias. E essa é uma missão de salvação e julgamento. Além disso, é um processo que começa com sua vida e morte terrenas e se encerra com sua segunda vinda. Então, o Apocalipse ele conta uma história do que Cristo está fazendo no mundo. O que Cristo está fazendo? Ele está implantando o reinado de Deus na terra, que nesse momento está sendo marcada pelo mal, o mundo jaz do maligno, mas esse reinado ele vai ser um reinado que vai ser estabelecido, e por meio ali da salvação do povo de Deus, nossa salvação, e julgamento dos inimigos de Deus. Então aqueles que estão perseguindo os cristãos naquele momento do primeiro século, para eles, se eles não se arrependerem, se transformarem cristãos também, como aconteceu com o apóstolo Paulo, como aconteceu com tantos outros, para eles é julgamento. Mas para aqueles cristãos que estão sofrendo perseguição, salvação, libertação, liberdade. Então o Apocalipse ele vai trabalhar muito ao falar ali sobre a obra de Cristo nesses aspectos. Mas aí a gente tem pelo menos 3 características que a gente pode resumir, conceitos teológicos, para entender um pouco sobre o que Cristo está fazendo no Apocalipse. Primeiro conceito é a guerra messiânica. Então é o primeiro que a gente vai falar agora. Guerra messiânica. O segundo, o êxodo escatológico, e o terceiro, testemunho. Então, guerra messiânica, êxodo escatológico, e o terceiro, o testemunho. Vamos voltar lá para o capítulo 5 de Apocalipse? Claro. Qual delas? O leão? Vamos explicar. A gente vai conversar sobre isso agora. Muito bom o senhor ter falado. Muito bom, senhor Jadson. Alguém lê para mim, por favor, o versículo 5 e o 6 de Apocalipse? Capítulo 5, versículos 5 e 6. Todavia, não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Pergunta do seu Jade é muito boa, porque imagina a cena, irmãos. Imagina a cena, algum ancião chega para João e fala: não chora não, o leão da tribo de Judá, ele venceu para que o livro fosse aberto. E aí ele vira para trás, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro morto. O que João, o livro, ele está querendo comunicar para nós? Bom, a imagem do leão é uma imagem que está lá no Antigo Testamento. O que ela nos remete? Remete realmente essa
essa imagem de guerra, de força. Então, lá no livro de Gênesis, quando tem lá a promessa para os filhos de Jacó, a gente vê que o símbolo de Judá era qual? Era o leão. E essa imagem de Judá como leão, ela está atrelada ali em todo o Antigo Testamento e está atrelada à casa de Davi. Então, a noção de reinado, de força, de guerra. Mas quando João vira, não tem um leão, tem um cordeiro. Do leãozinho. Pode falar mais também, tá ótimo. Muito bom, muito bom. E aí a gente tem, dentro do livro de Apocalipse, algumas relações entre Jesus e a casa de Davi. Apocalipse 22:16, vamos dar uma olhadinha lá. O que vai dizer sobre Jesus? Eu, Jesus, 22:16. Enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então Jesus está dizendo, eu sou descendente de Davi, eu sou da família de Davi. Essa referência, ela está lá marcada no Antigo Testamento. Relação entre Jesus e a família de Davi, que aparece no Novo Testamento, prenunciada no Antigo. Isaías 11. Isaías capítulo 11 vai dizer o seguinte, 11 versículo 10. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe serás a morada. Então o profeta Isaías está profetizando que no futuro as nações, elas vão procurar quem? Raiz de Davi, alguém da geração de Jessé, que é Jesus. Então, Números também 24:17 fala sobre isso, mas fica para nós é o seguinte, Apocalipse ele faz essa relação de Jesus com a família de Davi. E a família de Davi, descendente de Judá, o símbolo do leão. Existia ali no Novo Testamento uma expectativa entre os judeus que o Messias ele seria um guerreiro, alguém forte, que ia desbancar o Império Romano. Quando João apresenta que Jesus ele é o leão, se espera que ele seja alguém que vai vencer de que forma? Pela guerra. Então como que o leão vence alguém? É com os dentes, é com as patas, é com a força. Mas quando João vira para trás e vê o cordeiro como tendo sido morto, o que ele está querendo dizer? Essa vitória que está sendo esperada pelo povo, ela foi vencida lá na cruz. Então a guerra que Jesus trava, ela é uma guerra que não é para matar os outros, é para entregar a própria vida. Então a guerra messiânica, quando a gente fala ali sobre Jesus como leão, aquele que vence, ele venceu, ele vem para vencer. Quando que ele veio para vencer? Na cruz. Então a pergunta do seu Jade é muito importante, a gente tem que ter isso na nossa mente, porque essa noção de que Jesus vai guerrear no Apocalipse, ela está o tempo todo. Mas qual que é o meio? O meio é pela cruz. Jesus ele vence as principados e as potestades, Jesus vence os inimigos de Deus, morrendo na cruz. E a gente tem até a imagem da espada saindo da boca de Jesus, né? Dentro do Apocalipse. Lá no capítulo 1, versículo 16, a gente vai ter um pouquinho dessa imagem. No capítulo 19 e 21 também, um texto interessante para a gente perceber isso também. Apocalipse 1:16 diz o seguinte: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E lá no capítulo 19, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O capítulo 19 é o capítulo que vai falar da batalha de Jesus contra os inimigos de Deus.
Então a espada que sai da boca dele é aquela que vence os inimigos de Deus. Então essa imagem da guerra, ela é a imagem que está no livro todo, mas a gente tem que ter isso na nossa mente. Como Jesus vence? Na cruz, pela obra que ele realiza na cruz, né? No capítulo 19, 15 também, né? Vai dizer o seguinte: sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerás com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho no furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então a imagem de que Jesus, ele vai reger as nações, vai vencer, vai subjugar aqueles que são os inimigos de Deus. Mas de onde que sai essa ideia de que Jesus, ele vem para vencer os inimigos de Deus? Um texto muito importante, irmãos, para ter isso em mente, que é um texto do Antigo Testamento, que é central para o livro de Apocalipse, é o Salmo de número 2. Vamos abrir a Bíblia lá, ler alguns versículos desse capítulo. Salmo de número 2. Então percebam o quanto que João, ele pega aquilo que foi revelado por Deus no Antigo Testamento e traz essa profecia para nós hoje, no Apocalipse, no Novo Testamento. Então ele está explicando para o povo aquilo que foi prometido lá atrás e que vai acontecer ainda muitas coisas e que já estão acontecendo também muitas dessas coisas. Capítulo 2 de Salmos. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, e o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Proclamai o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertistes juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentre em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Esse salmo, ele apresenta dois tipos de pessoas, né? Aqueles que falam: nós vamos lutar contra Deus, vamos vencer, e Deus ri deles. Vocês não vão vencer coisa nenhuma, porque em pouco tempo o filho vai se demonstrar, e as nações que são contra Deus vão perecer. Mas também aqueles que beijam o filho para que ele não se irrite, aqueles que entendem que quem é realmente o Senhor. A imagem desse salmo é a imagem que representa a guerra messiânica dentro do Apocalipse. O que está acontecendo? Jesus, ele veio, e a obra dele é para vencer os inimigos de Deus também, irmãos. Quem são os inimigos de Deus? São aqueles que rejeitam a palavra do Senhor, são aqueles que perseguem os cristãos, são aqueles que praticam injustiça e acham que está tudo bem. Quanta coisa ruim a gente tem no nosso mundo, quantos problemas que a gente fala: nossa, esse governo, como é que está? Como é que estão andando as coisas? Parece que não se preocupa com o pobre, parece que não se preocupa com a saúde pública. A gente acha às vezes que isso não passa pelos olhos de Deus, mas isso passa. E a obra de Cristo é para julgar esses também, para julgar todos aqueles que rejeitam a obra de Deus, rejeitam a lei de Deus, rejeitam a lei do Senhor, e um dia eles vão pagar por isso. Em Apocalipse tem dois times também ali. Tem o time que beija o filho para que não se irrite, e o time que vai receber a ira de Deus. E a guerra messiânica, que começa lá na cruz, ela vem para julgar esses que são inimigos de Deus. E a palavra de Deus fala que esses inimigos, eles servem, não tem como ser dois senhores. Exatamente. Perfeito, perfeito. E essa imagem no Apocalipse é muito forte. Vamos abrir até lá pegar esse gancho. Apocalipse capítulo 13. Eu acho que é o 13. No Apocalipse também,
você não pode servir a dois senhores. Ou você está servindo a Deus, a Jesus, que está sentado no trono com o Pai, ou você está servindo a besta. Então você tem essas duas imagens no livro. Capítulo 13, versículo 1 em diante vai dizer: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, o diabo, o poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhes difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também o que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. No Apocalipse, as forças malignas, elas estão o tempo todo tentando falsificar as coisas de Deus. Então, lembram no Antigo Testamento por que o diabo é expulso do céu? Não é porque ele queria roubar o lugar de Deus? No Apocalipse não é diferente. Então, a gente tem essas forças malignas tentando se fazer como Deus. Então, a besta, ela quer ser, o diabo quer ser como o Deus Pai. A besta da terra, a besta que emerge do mar, quer ser como Jesus. Como que a gente sabe disso? Porque ela tem uma ferida mortal e que ela ressuscita dessa ferida. Quem morre e ressuscita, gente? Jesus Cristo. E as pessoas começam a adorar a besta e o diabo porque ressuscitou, entre aspas, a besta do mar. E a gente tem depois a besta da terra, que é uma falsificação do Espírito Santo. Então a gente tem como se fosse uma trindade falsa, uma trindade pirata, tentando enganar os povos da terra para receber a adoração que era para ser de Deus. E o problema é que ela recebe também autoridade como se fosse... A gente viu lá no Salmo 2, nos textos, que quem recebe autoridade sobre as nações é Cristo. E aqui no texto está dizendo que ele recebe uma autoridade sobre as nações ali. Mas é uma autoridade falsa também, autoridade que ela é ilusória. Ele começa... limitada. E ele começa a perseguir aqueles que são os crentes. E quem adoram a besta? Todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Todos aqueles. Os que têm o nome escrito no livro da vida não adoram a besta. Mas todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida adoram a besta. O salmista vai dizer: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então ele está dizendo, mas na verdade não é. Não é. Ele está falando uma coisa que nem do coração dele é uma realidade. Porque ele vai adorar alguma coisa, vai adorar ele mesmo, vai adorar o dinheiro, vai adorar política, vai adorar tantas coisas que as pessoas põem a sua fé, né? Na ciência, por exemplo, confiança de que a ciência vai resolver algum problema do mundo e por aí vai, né? Eusébio? Uma das últimas palavras que nós vimos no versículo colocado é fidelidade dos fiéis. Eu estou lembrando aqui, voltando um pouco no nosso contexto, que mais ou menos na mesma década foi escrito o livro do Evangelho de João, onde ele diz quem é Deus. Porque já havia uma heresia. E a batalha, muitas vezes,
Exatamente. Perfeito. Muitas vezes a gente tem pessoas dentro da igreja que em determinado momento vão adorar a besta. Uma palavra muito interessante que eu vi em traduções diferentes, nós lemos aqui no início do Apocalipse, achei, talvez você possa nos ajudar isso um pouco no original. Eu vi uma outra tradução que dizia achava, ou seja, já não estava liberto, já estava em Éfeso, onde ele vem a morrer. A importância da libertação. Sim. Interessante, interessante. Pegando esse gancho aí que você falou da questão da apostasia, né? O que representa a besta? Até vai dizer que ela tem número de homem, né? E quem puder, quem for sábio, que entenda o seu número. A besta, ela representa ali o imperador romano. Lembrem, quem que o povo estava adorando naquele momento? Não era o imperador? Então, os cristãos apóstatas eram aqueles que sujeitavam à pressão social e adoravam o imperador. Mas a besta, ela representa também vários anticristos que vieram no decorrer desses vários anos por aí também. Lembra que João fala do espírito do anticristo? Todo aquele que rejeita a adoração do Senhor, pega para si. Quantas tentações a igreja nessas últimas décadas sofreu de, ao invés de adorar a Deus, adorar outra coisa? Seja política, seja às vezes a ciência, liberalismo teológico. As pessoas começaram a questionar a própria Bíblia em prol de um ideal científico, porque a ciência ia fazer alguma coisa pelo mundo. Hoje em dia, tanto discurso que a gente tem ético que difere da palavra de Deus e que às vezes cristãos dentro da igreja estão se colaborando com isso. E a gente tem esse alerta forte de que aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, eles não se vendem para a besta. Mas aqueles que não se estão, os apóstatas, que às vezes parecem cristãos, mas quando vem a perseguição a gente vê que eles não são, porque eles são os primeiros a virar as costas. Eles adoram, eles fogem. Essa questão e a igreja, tudo que é mandamento tem que ser cumprido. Nossa, eu falo assim, é prática, né? Quando é falado na Bíblia que a gente tem que congregar, não deixar de congregar com os filhos de alguns, e a gente vê hoje tantos pastores famosos, pastores bons, só a igreja é filmada pela internet, e os cristãos deixam de congregar e colocam aquele pastor como ele é o único que eu vou ouvir a pregação, ele é o único que eu vou tomar a palavra dele como a verdade. Eu não vou para a igreja, eu não congrego, eu não tenho comunhão. Isso pode ser também Eu acho que sim, acho que não necessariamente o deixar de congregar seja apostasia, porque a ideia da apostasia ela é alguém que vira casaca, porque essas pessoas ainda têm um apreço pela fé. Pode ser que Deus toque no coração dela, ela volte para a igreja. Pode ser. Sim. Sim. Sim, sim. Sim. Exato. Eu entendo que é um tipo de imaturidade espiritual. Então não chega a ser apostasia, porque a apostasia realmente é a pessoa que e rejeitar a verdade de Deus e virar contra o cristianismo, né? E eu acho que muitas pessoas, Deus vai trabalhar no coração. A gente sabe que tem gente que às vezes é só simpatizante, né? Então pessoas que às vezes têm atitudes assim, às vezes o evangelho não entrou profundamente no coração dessa pessoa para ela perseverar. Mas algumas pessoas às vezes estão passando um momento de dificuldade na vida, passando um momento de crise, que acontece com muitas vezes, né? Sim. E aí cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. E a gente tem que se avaliar nesse sentido, né? Como que está sendo a nossa postura diante daquilo que Deus exige, né? Tua pergunta.
Claro. Paulo vai falar sobre Paulo, sobre Apolo. Eu acho que isso é o dias da E aí, brincam até que os que falavam eu sou de Cristo eram os piores, né? E queria apelar, mas também era sectarista, né? Era alguém que não estava firme no que Deus queria. Mas a gente tem esse conceito de conquista, voltando um pouquinho aqui da vitória de Cristo no Apocalipse através da guerra messiânica, tanto para Cristo quanto para os seus eleitos. Isso é uma dádiva para nós. Vamos ler o capítulo 17, versículo 14 de Apocalipse. O que vai dizer lá? Pelejarão ele contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Então os inimigos de Deus vão pelejar contra o Cordeiro e o povo dele, e Jesus e o seu povo vão vencer. Isso é um conforto, meus irmãos. Existem mais hoje de 360 milhões de cristãos que sofrem perseguição. Então, enquanto a gente aqui está podendo não ir na igreja para assistir online, os irmãos da Coreia do Norte, o ano passado, acharam uma igreja subterrânea e o Estado matou mais de 100 cristãos que estavam congregando escondidos para poder estar em comunhão com os irmãos. Mas a certeza para esses irmãos é a nossa certeza também, de que nós vamos vencer com Cristo. Apesar da oposição, apesar das dificuldades, apesar de problemas que a gente enfrenta, e todo mundo enfrenta dificuldades e problemas. Às vezes é financeiro, às vezes é problema na família, de saúde, e que às vezes batem na gente. Pô, será que eu vou permanecer firme no Senhor? Será que eu vou confiar no Senhor? A certeza de que a gente vai vencer com Cristo, ela nos motiva. Então Deus, ele tem essa guerra, a guerra messiânica, que começa lá na cruz. E olha o que vai dizer nesse texto aqui. Temos de observar que a terminologia da conquista é usada em todas as 3 fases da obra de Cristo. Ele vence em sua morte e ressurreição. Então a gente leu lá o capítulo 5:5, né? Tem o capítulo 3:21 que vai dizer isso também. Seus seguidores vencerão no tempo antes do final. Então tem o texto que a gente leu, mas a gente pode ler o versículo 15:2 também. Vi com ele um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, os cristãos, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, versículo 3, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os seus caminhos, ó Rei das nações. E vencerá na segunda vinda. Essa guerra não é puramente futura. Na verdade, o triunfo decisivo já foi alcançado por Cristo. Seus discípulos são convocados a dar continuidade à luta no presente. A vitória final ainda está à espera no futuro. Então a gente tem aí 3 fases dessa vitória de Cristo. A vitória definitiva, ela acontece na cruz. Então o leão é o cordeiro, aquele que é morto. Ele vence pelo sacrifício. Ele não vence pela morte, ele vence pelo sacrifício, pela própria morte. E esse leão, ele chama os seus servos a vencerem, a lutarem agora, no presente, perseverarem, serem fiéis. E a gente vai entender um pouco mais nos outros temas que a gente for abordar ali. E eles vencerão no futuro. Então ainda vai ter a segunda vinda de Cristo, e a gente tem que ansiar por isso. Porque a resolução de todo o problema do mal, o julgamento daqueles que são inimigos de Deus, que perseguem os cristãos, que praticam injustiça, que zombam de Deus, o julgamento desses ainda vai acontecer. Deus vai redimir o mundo ainda e vai trazer um mundo de esperança, de paz, de shalom, como diriam os judeus. Julgamento futuro. Então a gente tem essas 3 fases da guerra messiânica. Então o segundo ponto que a gente colocou é o êxodo escatológico. A gente entra nele agora. O que é a ideia? No êxodo a gente tem lá no êxodo, no livro de Êxodo, a história da libertação do povo do Egito. Então o povo estava vivendo numa escravidão, e a gente tem vários textos que vão fazer uma referência ao resgate do povo, como resgate da escravidão, né? Então Deuteronômio 7, vamos abrir lá em Deuteronômio 7. Isso mesmo, perfeito. Deuteronômio 7.
versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizeram vossos pais, o Senhor vos tirou da mão poderosa, vos resgatou da escravidão ou da servidão, da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então Moisés está falando para o povo que eles foram resgatados da casa da servidão, da escravidão. E o maior símbolo que a gente tem da libertação no Êxodo qual que é? Cordeiro. Mas em qual evento especial? Isso, na Páscoa. Páscoa é o exemplo da libertação. O povo vai comemorar a Páscoa todo ano para lembrar o quê? Foi liberto da escravidão. Como Jesus aparece no versículo 5 que a gente viu? Como um cordeiro. Então a gente tem também um aspecto de libertação teológica, escatológica no livro de Apocalipse. E por isso que o cordeiro, também Jesus aparece ali como cordeiro. Tanto um cordeiro pascal, quanto um cordeiro de sacrifício também, como a gente vê lá no Isaías 53, né? Jesus é o cordeiro que foi moído pelas nossas transgressões. Nós estamos no livro de Êxodo, o ataque no deserto, as serpentes. E aquele que olha para o vencedor. Perfeito. O que João também usa, né? Que quando Cristo é levantado, aqueles que olham para Cristo são salvos. Então a ideia do êxodo escatológico é essa, de que existe uma salvação ali no êxodo, uma outra libertação, uma libertação escatológica, uma libertação apocalíptica, vamos chamar assim, né? Dos versículos 9 e 10 do capítulo 5 de Apocalipse, vamos voltar para lá. Apocalipse 5, 9 e 10. E entoavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus constitui-se reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Esse texto é importante porque essa é a promessa que o povo tinha lá, de ser um reino de sacerdotes para Deus. O pacto, a aliança que Deus tem com o povo em Israel é um pacto para que o povo seja um povo de sacerdotes, um povo que vai abençoar todas as nações, um povo adorador. O povo de Israel não é um povo que ele foi separado para ser uma nação potente de guerreiros, é uma nação de sacerdotes. Eles têm um templo do Senhor, tanto que lembram quando Salomão faz oração pelo templo, e ele fala: se alguém de uma nação distante orar para o templo, que o Senhor ouça a oração. Por quê? Porque a expectativa era que o povo abençoasse outros povos. A gente sabe que quando Cristo vem e morre, e acontece esse êxodo escatológico, as nações elas passam a adorar a Deus. Por quê? O texto aqui está dizendo que Deus comprasse povos de tribos, línguas e nações diferentes. Nós estamos aqui no Brasil, 2000 anos depois, quase 2000 anos depois. Quem imaginaria que o Evangelho ia chegar aqui no Brasil? Deus já sabia, porque era o plano dele, né? Uma terra que os apóstolos não faziam ideia que existia, mas chegou até nós. O cumprimento de que a salvação chegou a cada um de nós aqui. E a gente aqui tem gente de cada canto do Brasil diferente. Tem gente que é do Nordeste, tem gente que é de Minas, tem gente que viveu a vida toda em São Paulo, tem gente que é do Sul. 4 cantos da terra, povos, tribos e nações. O êxodo que Cristo começa lá, salvação que Cristo começa lá na cruz, ela é entregue aos povos e tribos de vários lugares, né? E a gente tem um texto central para entender esse aspecto aqui, que é o capítulo 15 que a gente leu agorinha, versículos 2 ao 4. Então, a Lúcia citou ali o caso do mar, da travessia do mar, e essa imagem está nesse capítulo, porque lembram que o povo atravessa o mar, a libertação do Egito ficou para trás, e eles estão na frente do mar agora, cantando o cântico de Moisés. Agora esses que vencem a besta, eles estão na frente de um outro mar, que é o mar de vidro, o mar de cristal, entoando o cântico de Moisés. Versículo 3: entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Mas não só o cântico de Moisés, não é só a libertação do Antigo Testamento, é a libertação completa por Cristo Jesus, pelo Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os seus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor?
pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Música que a gente canta aqui na igreja, né? Mas o capítulo 15 ele mostra como o povo, a vitória que Cristo está operando é a vitória de libertação do povo dele, da opressão, da escravidão do diabo, do pecado, e para viver uma vida de adoração, como a gente vê que o povo passa ao mar, está cantando, está louvando a Deus, está exaltando aquele que é digno de toda honra e toda adoração. E aí a gente tem esse paralelo com o Êxodo, né? Travessia do Mar Vermelho. E o capítulo 16, ele vai ter os flagelos contra os inimigos de Deus, e todos eles têm um paralelo com as pragas do Egito. Então a gente vê gafanhoto, a gente vê fogo caindo do céu. Isso mostra como é um paralelo ali de que o que Deus fez no Êxodo, Deus vai fazer e está fazendo conosco. Começou na cruz, quando Jesus voltar, um pouco antes da segunda vinda, essas coisas vão acontecer também. Os inimigos de Deus vão ser julgados mediante aquilo que eles fizeram, né? E aí tá outro trechinho aqui também. Assim como acontece com a guerra messiânica, o emprego que João faz das imagens do novo Êxodo mostra que, em sua perspectiva, o evento escatológico decisivo já aconteceu. Então, o que precisava acontecer já aconteceu. O que é? Sacrifício de Cristo na cruz. Nos libertou. O Cordeiro nos libertou. O novo Cordeiro Pascal foi morto e resgatou um povo para Deus. O objetivo do novo Êxodo ainda será alcançado quando o povo de Cristo reinar com ele como sacerdotes na terra. Então a gente tem o capítulo 20 do 4 ao 6, 22, 3 ao 5, conquistando sua independência teocrática na terra prometida. Então o cumprimento completo dessa promessa de libertação vai ser na Nova Jerusalém, na nossa Canaã. Se o povo esperava entrar na Canaã terrestre, a gente espera entrar na Canaã celestial. Vamos ler esses dois textos aí? Apocalipse 20, do 4 ao 6, e 22, do 3 ao 5. Apocalipse 20, 4 ao 6. Vi também tronos, e nesses sentaram aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Capítulo 22, versículos 3 ao 5. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e à sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Cumprimento, gente, quando a gente estiver com Deus na eternidade. E aí não vai ter nada mais que atrapalhe para que a gente o sirva, a gente o adore, a gente viva em plenitude de comunhão. Então a ideia de ver a Deus face a face, que não tem mais barreira do contato com Deus, o pecado não atrapalha mais a gente. A comunhão que Adão tinha na viração do dia, todo dia Deus aparecer lá para bater um papo com Adão, nós vamos ter também. A ideia de que nós vamos reinar com Deus. Então fala que o trono daqueles que vão julgar. E a Bíblia diz que os crentes vão julgar aqueles que são os inimigos de Deus. Nós vamos julgar as nações com Cristo. Porque nós escolhemos o lado certo, o lado que vence. Vence como? Através do sacrifício de Cristo, através do nosso sacrifício, em manter o testemunho fiel no Senhor. E esse paralelo também, então aqui vai dizer que os crentes reinam por 1000 anos. Lembra que a besta reina por 40 meses, 42 meses? Então é um paralelo para mostrar como o reinado da besta, que é um reinado fictício, ele é limitado. Agora 1000 anos, a ideia é de que é um tempo incontável. O povo reina com Deus a eternidade. Não,
principalmente em Apocalipse, os números eles são simbólicos. Eles têm um conceito que tá para trazer ali uma imagem por trás. Então, por exemplo, quando a gente vê 7, fala os 7 Espíritos de Deus. Não é que Deus tem 7 Espíritos, a gente sabe que o Espírito Santo é um, mas é porque é para demonstrar a totalidade do Espírito de Deus, Espírito Santo, uma forma que Apocalipse achou de falar sobre o Espírito Santo. Então, as 7 igrejas é um número, nesse caso, completo, mas ele também tem um valor simbólico. Ele representa que essa mensagem, ela diz respeito a todas as igrejas. Não é só para 7 igrejas da Ásia, diz respeito à igreja de Interlagos aqui também. Diz respeito à igreja do Apurá, lá que meu pai é pastor. Diz respeito a outras igrejas que não sejam presbiterianas. Diz respeito à igreja do Senhor. Então, os números, eles têm um valor simbólico. E o 1000, ele tem essa conotação de um número incontável, um número muito grande. Então, tem essa noção, né? Nós falamos de Êxodo, falamos de Gênesis. Quando Jesus Cristo está contando as suas últimas parábolas, ele fala que ele vai para uma posse do rei Sim. e vai voltar. E aí aqueles que ficaram aqui na terra tentam impedir esse retorno. Lá no Evangelho também nós temos essa figura. Isso é verdade. Porque ainda não tinham entendido a grandiosidade daquilo que Cristo estava fazendo, né? E aí quando Jesus ressuscita, eles entendem. E aí eles, caramba, o negócio era sério mesmo, né? A própria mãe do João, ela fala para Jesus, quando o Senhor vier no teu reino, coloca o meu filho para ficar do teu lado. Então, João tinha plenamente a certeza de que o rei era esse aí do Apocalipse, né? Ele foi entendendo. Foi entendendo. Aos poucos, você falou da ressurreição. E a maioria das pessoas achavam que era pelo leão. Pelo leão? Era. Tanto que e aí combina muito com o perfil de João e Tiago, que eles eram filhos do trovão, né? Então o que eles queriam mesmo era a força. Pedro arranca a orelha de Malco. Então queria ganhar na força. Agora, quando Jesus ele demonstra que a vitória era pela cruz, eles correm. Vocês estão vendo os governadores aí, esse tipo de governo que vocês estão vendo, é esse, agora no Rio é diferente, porque quer ser o maior, Tem que ser o menor. E isso entra muito no próximo aspecto que a gente vai falar. Pode falar, Eusébio. Voltando à questão das parábolas, vamos ver lá, servo bom e fiel. As 10 virgens, né? As 10 virgens, ou seja, perseverança, fidelidade, confiança no Apocalipse. E aí a gente chega no nosso último ponto, que tem tudo a ver com isso. Testemunho. Então a gente falou dos 3 aspectos da obra de Cristo ali, e de que tem a ver conosco, da vitória de Cristo. Então, primeiro era a guerra messiânica, começa na cruz, nós mantemos essa guerra hoje, de levar o evangelho adiante, de testemunhar, e vai voltar no julgamento de todas as coisas quando Cristo voltar para nos buscar. O segundo é o êxito escatológico, que lembra aí a gente de que existe uma salvação que é operada pelo Cordeiro, que vai ser completa ali no futuro. E o terceiro, que não é o menos importante, mas fecha toda esse ciclo, que é o testemunho. E é interessante que Jesus é chamado de testemunha fiel. Apocalipse 3:14. Vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus ele está escrevendo para a carta de Laodiceia e está dizendo: quem diz é a testemunha fiel, aquele que se manteve fiel diante de Deus. E Apocalipse 1:5 também. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Qual que é a ideia de que Jesus ele é a testemunha? Então, a ideia de que Jesus ele vem cumprir a obra de Deus e ele se mantém fiel até a morte. E a gente sabe que Jesus ele passou por todas as tentações sem pecar. A gente sabe que Jesus ele se colocou diante da vontade de Deus. A gente sabe que o madeiro, a cruz, era vergonha
e Jesus passa por ela. Filipenses vai dizer que ele se humilha, se põe em forma de homem para que o nome de Deus fosse exaltado. É o testemunho de Cristo, ele se mantém fiel, se mantém como uma testemunha. E é interessante que essa ideia de testemunha, né? Ele é alguém que é uma testemunha. E no livro de João, por exemplo, no apóstolo João, ele não chama João Batista de João Batizador, ele chama de João Testemunha. O que ele fazia no deserto? Anunciava, ele pregava. Os crentes, um dos nomes comuns do Novo Testamento é chamar eles de testemunha. Em Apocalipse não é diferente. A palavra é mártires, né, do grego, e a gente lembra sempre de mártir, de aquele que morre pelo testemunho. Mas essa palavra vai ser associada à morte mais no segundo século. Igual eu comentei, a perseguição ia piorar. E aí realmente os mártires eram aqueles que testemunhavam até a morte. Mas isso não tira o fato de que em Apocalipse, muitas vezes, ser uma testemunha fiel de Jesus significa perder a vida. Muitas vezes, ser uma testemunha fiel de Jesus significa sofrer algum tipo de perseguição. O princípio da criação é que ele estava lá no princípio. Não. A ideia que João vai ter em João capítulo 1. Não, ele fez a criação. Ele é o começo de tudo. Então, a criação foi feita por meio dele, Colossenses. Claro. Uhum. Ele foi... Essa é um... Sim. E aí aquele dia eu fui até falar com o pastor. Aham. Eu falei, hoje eu encontrei uma resposta. Ele foi, então Deus gerou ele lá na eternidade. Gerou. A ideia é que... A ideia é que o Filho é eternamente gerado, né? Nunca existiu um momento que Jesus fosse gerado fisicamente, porque senão ele não seria Deus. Sim, mas nem em espírito, porque senão ele não seria Deus. Então ele é eternamente gerado pelo Pai. Então ele é uma coisa que vai além da nossa compreensão. Sim, mas é uma ordem de que a Trindade, ela nunca deixou de ser Trindade. Então, desde a eternidade, o Pai, ele gera o Filho eternamente. O Filho é um mistério que a gente não entende, exatamente. Mas quando Jesus está falando no princípio aqui, é que a criação ela é feita por Jesus e para Jesus. A ideia é essa. Então, Paulo vai falar isso em Colossenses capítulo 1, que por ele foram criadas todas as coisas, e por meio dele. João, capítulo 1 vai dizer, ele é o Logos, é aquele que estava com Deus no princípio. Então, uma ideia de que, por que as coisas existem? É porque Deus quis criar? Não, é por causa de Cristo. Isso. Então ele é o começo, ele que começou as coisas, né? A ideia é mais ou menos essa. Fez sentido? Agora, o aspecto de que Cristo é gerado é uma coisa que a gente não vai entender nunca. Antes da fundação do mundo. Isso. Exatamente. Você entendeu o começo, exatamente, perfeito, ótimo. E a gente tem esse aspecto de que a martiria, o testemunho, muitas vezes em Apocalipse, ele gera perseguição. Comecinho do livro de Apocalipse, a gente leu esse texto, vamos ler de novo, o versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança e em Jesus Cristo. João estava preso, os amigos dele que andavam com Jesus, todo mundo morreu. Eles manteram um testemunho fiel e eles morreram por conta disso. João, a tradição diz que eles tentaram matar João jogando óleo quente nele, não conseguiu. Mas ele ficou com as marcas do testemunho no corpo. Capítulo 6, versículo 9. Esse texto é muito importante também. Olha que interessante.
Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Debaixo das almas do altar, agora no céu, as almas daqueles que foram mortos pela palavra de Deus estão lá, pelo testemunho de Cristo. Foram perseguidos. Os pais da igreja, os apóstolos, os profetas do Antigo Testamento. Lembra de Hebreus capítulo 11, a grande nuvem de testemunhas? Aqueles que foram cerrados ao meio, apedrejados, perseguidos. E é muito interessante que existe um paralelo também entre ser testemunha fiel e a palavra de Deus. As duas coisas andam juntas no Apocalipse. Esse texto que a gente leu agora fala isso. Ele foi morto por conta da palavra de Deus e do testemunho. João, perseguido por conta da palavra de Deus e do testemunho. Isso é importante para a gente hoje, gente, porque o discurso hoje que a gente tem que evangelizar. E como que a gente vai evangelizar? Com as nossas atitudes. Verdade. Mas a essência é a palavra de Deus. Os apóstolos, eles pegavam a palavra de Deus. Os pais da igreja que morreram nos coliseus pelas férias pregavam a palavra de Deus. O testemunho, ele é manter-se fiel à palavra. Não tem como você testemunhar se não tem palavra. Porque você vai se manter fiel como? Ao quê? A você mesmo? E muitas vezes a gente está se mantendo fiel a nós mesmos. Exatamente. E não é. Porque falta a essência, o testemunho, aquilo que glorifica o nome de Deus, aquilo que eleva o santo nome de Deus. E a gente tem essa relação. Capítulo 11, versículo 7 também, por exemplo. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e a matará. Então o povo de Deus, quando ele manter o testemunho, o que vai acontecer? A besta vai perseguir eles. E é o que tem acontecido nos últimos 2000 anos. A gente sabe da história do Brasil, do cristianismo, quando chegou aqui no Brasil, quanto sofreu oposição? Protestantismo. Minha cidade de Peçanha, eu nasci em Peçanha. O primeiro pastor presbiteriano que pisou lá foi expulso, apedrejado. A gente tem o cemitério dos protestantes lá no centro também, que as pessoas até certo tempo atrás não podiam ser enterrado em qualquer cemitério. Por quê? Porque era crente, porque mantinha o testemunho fiel. Essa revelação que nós estamos vendo, ela eu estou vendo aqui, no primeiro livro de Reis, capítulo 22, o profeta Micaías. Acho que é uma coisa importante para nós entender. Que prega e é preso por conta da pregação, como a grande maioria dos profetas muitas vezes se amoldavam. Enquanto de nós estamos nos amoldando, por isso que Paulo diz: não nos amoldeis, apresentei vossos corpos como sacrifício. A ideia é justamente essa. Então, é importante a gente entender a gravidade dessa situação, porque quem dá testemunho é aquele que está com o nome escrito no nome do livro da vida. Agora, quem não dá testemunho são aqueles que adoram a besta. No Apocalipse não tem meio termo, e muitas vezes o cristianismo de hoje ele está procurando meio termo. Você é crente, mas é só em alguns momentos. No segunda-feira, quando você está no seu trabalho, você não é crente mais, você não vai falar do amor de Deus, porque esse negócio de pecado não está muito na moda. E a gente não completa a nossa parte da guerra messiânica, que é anunciar o reino até que Cristo venha, que é perseverar, ter fidelidade. Muitas pessoas morrem sem conhecer a Jesus, e a gente não sabe quem são os eleitos de Deus. Deus sabe. Ele quer nos usar para isso, para comunicar. É um chamado da igreja. É a nossa missão. E aí,
anotei aqui também, a obra testificadora de Cristo é continuada por seus seguidores, que não são chamados apenas de suas testemunhas. Nós não somos só as testemunhas de Jesus. Olha que interessante o que aqui vai dizer. Mas também são consideradas o testemunho de Jesus, que é o mesmo que o seu próprio testemunho. O testemunho de Jesus não significa o testemunho para Jesus, mas o testemunho que o próprio Cristo testificou, que os seus seguidores fiéis levam adiante. Quando eu e você testemunhamos, nos mantemos fiéis, pregamos a palavra de Deus, nós continuamos o que Cristo fez. Permanecemos com o legado, com o chamado de Cristo. Então o testemunho é o testemunho de Cristo diante de Deus, de se manter fiel, de pregar a palavra e ir para a própria cruz por isso. E nós também seguimos nisso também. Nós seguimos mantendo fidelidade, mantendo o amor a Deus acima de todas as coisas e não beijando a besta. Porque um dia, irmãos, vai ter uma besta mesmo e a gente sabe que o negócio vai ficar feio e que a gente não quer viver nesse momento, mas a gente sabe que se a perseguição estoura hoje, Deus vai sustentar aqueles que são dele. A gente não tem que ter medo, porque aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, eles vão perseverar, uma certeza do Senhor para nós. Eles vão ser testemunhas, e esse é o privilégio de saber que nós já vencemos, irmãos, nós já vencemos. Cristo morreu na cruz, morreu a nossa morte, a gente vive a vida dele, a gente vai viver com ele a eternidade, e a gente tem um chamado lindo, que é poder participar ativamente da história que Cristo está escrevendo, que já foi escrita antes da fundação do mundo, mas que está acontecendo nesse momento. Quando a gente prega o evangelho para alguém, quando a gente ora com alguém, quando a gente abençoa alguma vida, quando a gente não cede às tentações desse mundo. Imagina para os irmãos do primeiro século, quando eles enfrentavam algum tipo de pressão social, e ele ia no mercado, já era pobre, falando: você não vai comprar aqui não, que você não foi no culto ao imperador, o que eu vou fazer? Tem que dar uma passadinha lá essa semana. Não vou não, porque eu não vou me sujeitar à adoração que não seja de Deus. E não começou lá no primeiro século. Lembra lá Daniel, na Babilônia? Que também é uma imagem que Apocalipse usa, a Babilônia, para representar o reino das trevas. Quando Daniel ele chega na Babilônia, ele fala: não vou me contaminar com as iguarias do rei, eu vou me manter fiel. E aí o eunuco fala: não, você vai morrer. Não vou morrer não. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvam sobre a estátua, vão parar na fornalha. Tinham o nome mudado para divindades da época, mas o coração não foi mudado. Isso é importante para nós, nos mantermos fiéis, porque a vitória é certa, irmãos. Nós somos o povo de Deus, nós somos separados para ser sacerdotes, nós somos a raça eleita, nós temos a marca da promessa no nosso coração, que é o Espírito Santo, e nós vamos viver com Cristo. Então, seja qual dificuldade a gente está passando, às vezes a gente está desmotivado porque, poxa, minha família não está vindo na igreja comigo, ou queria que a igreja estivesse mais cheia. A gente queria essas coisas, mas a vitória é certa. A gente tem que perseverar. Esse é o nosso chamado, ser testemunhas fiéis, pregar o evangelho para as pessoas que estão à nossa volta, manter o nosso caráter irrepreensível diante de Deus, porque se nós damos testemunho diante de Cristo, Cristo nos dá testemunha diante de Deus para nós. Amém? José, você faz uma oração para nós terminar? Te louvamos porque morreste na cruz e nos deste vida eterna. Amém. Te louvamos porque sopraste sobre nós o Espírito Santo para mantermos firmes, para vivermos a Tua palavra, para testemunhar do Teu reino, glorificar o Teu nome. Te louvamos porque tens nos preparado para cantar o cântico que tens nos ensinado na eternidade. Amém. E Teu Filho, o nosso Redentor, seja louvado, porque é o nosso Redentor. Graças te damos, Senhor, e te suplicamos, sustenta a nossa fé, fortalece a nossa vida para esses dias tão difíceis. Amém. Para que possamos ser testemunhas fiéis e ser recebidos com vinde benditos de meu Pai. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela participação e presença de vocês.
Nos vemos logo mais à noite. Deus abençoe, viu?